Como é que o ser humano pode viver melhor? Engloba a arte, né? E o canto está dentro dessa coisa da arte. E o que a gente notava? Que o canto começou a fazer bem, até esses que eram mais tímidos. Na hora que vai cantar, em grupo principalmente, não importa se você canta mais ou menos ou desafina, o total, o coro todo é que vai dar um efeito. Que a única coisa que, por exemplo, o Alzheimer e a demência senil, elas não tiram do sujeito é a memória musical. Canto toca a alma. A alma. Bem-vindo a mais um episódio do meu podcast, onde eu quero sempre trazer temas de saúde, bem-estar, beleza. E a Cláudia hoje é a minha convidada especial, porque ela tem um dom, que eu morro de inveja, Cláudia, que é cantar. Mas ela não só tem esse dom, ela também é educadora, foi minha professora na pedagogia. Então, assim, eu tenho certeza que com esse bate-papo a gente vai ver como o canto pode contribuir para o bem-estar, para a saúde, para a vida como um todo. E aí eu vou te explorar nisso. Que bom. Né? Então, primeiro, deixa eu tirar uma curiosidade. Cantar é dom mesmo? Será que eu sou capaz? Posso responder aqui, ó? Por favor. Cantar é mover o dom do fundo de uma paixão. É isso, acho que se for esse mover o dom da paixão, todos nós temos esse dom de cantar, né? Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast, que legal, né? Falar sobre esses temas todos e pensar como é que o ser humano pode viver melhor. Engloba a arte, né? E o canto está dentro dessa coisa da arte. É uma forma de expressão que acho que antes do homem ter a palavra, ele já tinha o canto, né? Ele já devia fazer algum canto para a natureza, nem que fosse com algumas coisas sonoras, né? E a gente já traz também a música dentro do coração, que é esse ritmo cardíaco que a gente tem. É verdade. Então, acho que a gente já nasce com a música, né? Aí o que a gente precisa fazer é, de fato, entender que essa forma de expressão não é só para aqueles que fazem perfeitamente bem, né? Ai, precisa ter um timbre de voz bonito, precisa entender de música. Não, necessariamente não. Precisa ser afinadinho. Não. Nós entendemos ao longo do tempo, né, que a música ela é muito mais do que essa, entre aspas, perfeição. Mas é essa expressividade, essa emoção que ela consegue trazer, né? Você falou, só de cantar a gente fica arrepiado. Isso tudo já é uma sensação deliciosa, sim, né? E aí você, justamente, não só pelo dom, mas eu sei de projetos e de trabalhos que você vem fazendo, tentando cultivar isso nas pessoas, e também até em idosos. Então conta um pouquinho de como isso começou e como você tem trabalhado, enfim, como uma pessoa hoje pode lançar a mão dessa ferramenta ou dessa possibilidade já inata quase. Olha só, eu comecei a cantar muito cedo, com 17 anos eu já cantava. Eu fui, né, tive uma experiência incrível, fui coralista com a irmã Hermínia, então eu devo muita coisa assim a ela. Também devo a musicalidade à minha família, que sempre gostou muito, né? E aí, ao longo da vida, eu tive oportunidades de aprender violão, de aprender a tocar piano, aprendi um pouco de saxofone também. Aí eu conheci o Flávio, que já tocava piano, e aí juntou a fome com a vontade de comer, um tocando, outro cantando. E aí eu me tornei cantora da noite, cantora de banda, de baile e tal. Mas isso tudo era muito pouco ainda, né? E eu acabei fazendo também licenciatura em música, que eu queria estudar um pouco mais a música como uma ferramenta mesmo, algo que a gente pudesse ensinar e não só fazer daquilo uma arte. E aí eu comecei também a pensar assim, olha, eu vou montar um projeto. Eu trabalhava na Uniararas, que é a Fundação Hermínio Meto, e a gente tinha que ter um projeto de extensão
no centro universitário. E eu decidi que o projeto de extensão da minha parte seria um trabalho com idosos. Olha só que legal. E na época a gente teve aí a oportunidade de fazer a faculdade do idoso. E uma das coisas que a gente desenvolvia lá era o canto coral, que era a minha responsabilidade. Eu coordenava a faculdade do idoso e também fazia o canto coral. E eu comecei a perceber que o impacto para os idosos do canto era muito maior do que em crianças, que era o que eu já trabalhava a vida inteira. Eu também fui professora de música na antiga Escola Semente, que era a escola, né, que a gente teve aqui em Rio Claro, mas era diferente. Por quê? Porque no início das aulas, normalmente eles vinham com essa desculpa. Eu tenho a voz muito grave, muito rouca, já não consigo cantar, ou então nunca cantei. Eu tinha idosos que ficavam na aula só me olhando e não abriam a boca. Por que você não está cantando? Não, porque eu sou desafinado, porque eu não tenho dom para isso, né? E até a gente questiona um pouco essa questão aí do dom, né? Porque não é exatamente um dom, a gente tem que, de fato, desenvolver. É esforço também. Não, vamos aprender, vamos fazer um pouco de técnica vocal, vamos fazer umas músicas mais fáceis. E aí eu fui, e durante 19 anos, olha só, eu fiquei com esses idosos na Fundação Hermínio Ometo. E eu descobri que aquilo era extremamente, assim, acho que tinha uma coisa de tratamento psicológico por meio do canto. Por quê? Porque a gente tem muitas histórias, e isso é fato, né, de idosos que desenvolvem nessa fase da vida uma depressão. Né? É uma depressão típica mesmo da idade. As pessoas que você conhece já estão, né, saindo desse mundo para outra. Os seus filhos não estão próximos. Muitas vezes você não tem as pessoas queridas por perto. É um vazio muito grande, né? E eu chegava assim até ter idosos que iam para o projeto por orientação médica. Né? Olha, procura o projeto lá da Uniararas e faça a sua matrícula. E o que a gente notava? Que o canto começou a fazer bem, até esses que eram mais tímidos. Na hora que vai cantar, em grupo principalmente, não importa se você canta mais ou menos ou desafina, o total, o coro todo é que vai dar um efeito. E o que eu assisti naquela época que mexeu muito comigo? Um documentário que até é muito legal, ele está no YouTube, a gente pode depois dar aí que mostrava que a única coisa que, por exemplo, o Alzheimer e a demência senil, elas não tiram do sujeito é a memória musical. Olha que interessante. Esse documentário se chama Alive Inside, Vivo por Dentro, né? Sim. E é um pesquisador, aliás, um grupo de pesquisadores que começa a notar que nos idosos a memória musical ela permanece. Tanto é aquele filme Viva da Disney, que mostra a vozinha já caidinha e o menino vai com o violão e ela dá uma acordada. É isso que acontece. E por causa dessas... o canto toca a alma. A alma, né? E aquela memória afetiva do canto vai aparecer, ou da música vai aparecer. E aí eu propus também para os meus idosos da gente fazer um trabalho diferente. Que tal a gente começar a cantar em asilos, casas de repouso? Vamos cantar para outros idosos. E aí a gente teve a prova mesmo de que isso era fato, né? Pessoas que às vezes você chega na casa de repouso, elas estão assim cabisbaixas, quietinhas. E aí eu levo o violão e levo música e a gente começa a cantar. E normalmente a gente pega o quê? Músicas do passado, né? A memória remota que está lá guardadinha. Foi assim mágico, essa experiência trouxe para a gente também um outro significado do canto. Agora me veio aqui uma curiosidade. Por essa experiência que você teve, o que você observa que talvez seja mais significativo? A pessoa cantar ou ela ouvir o canto? Dá para fazer essa diferença? Olha... Não sei se é uma pergunta tanto ousada. Eu acho que é ousada, mas eu também vou ousar na resposta, tá? Porque não é uma resposta sistemática e científica. Mas eu vou dizer, pela experiência, pelo que me toca, que cantar é melhor. Tem um impacto maior.
Porque além de você estar trabalhando ela expressa, já né? a própria memória, você vê a emoção do outro. E isso é magnífico. É aí que entra essa questão da depressão que eu falei, que muitos Sim. conseguiam se reerguer e pensar assim, eu estou fazendo um bem para o outro, cantando, né? Aí eles ficavam emocionados e vinham me abraçar. Cláudia, a gente tem que fazer isso mais vezes. E eles também perceberam que isso acaba causando impacto não só para os idosos. A gente tem muitos convites para cantar em escolas. Às vezes escolas de educação infantil para os pequenos, outras vezes ensino médio, por exemplo. E no ensino médio, eles achavam assim, e os adolescentes vão detestar a gente cantando. Vamos fazer uma experiência, vamos ver como é que é. E eu comecei a pôr no repertório músicas também da atualidade. Músicas boas, por exemplo, Marisa Monte, né? Vamos pôr algo moderninho, mas que, né, chame atenção. E aí o que aconteceu? Muitos adolescentes também se emocionam, choram e vêm abraçar os meus cantores, né? Os meus idosos. Ai, que delícia! Parece a minha avó cantando, lembrei da minha avó, né? Eu lembrei... E dos pequenos também. Então a gente percebe que não importa a idade, provoca emoção. Isso, você falou uma coisa interessante, né? Essa capacidade de provocar emoção, né? E uma emoção gostosa. Agora, uma curiosidade também. E a escolha das músicas, né? Como é que faz isso? Porque eu não sei, você tem alguma sensibilidade, alguma preferência, segue alguma metodologia? Por ser idosos, você... Como é que é isso? Ou depende para quem eles vão cantar? Como é que você pensa? Pensar no público que será atingido é uma coisa interessante, né? Então a gente pensa muito nessa questão, para quem é que nós vamos cantar. Outras vezes eu percebo que dá prazer a eles. Às vezes o conteúdo da música Sim. é muito importante, né? Quando eu falei, por exemplo, Marisa Monte, ela gravou há pouco tempo atrás uma música que se chama Pra Melhorar. Quando você pensa que tá tudo errado e negativo. Então eles assim começaram a ouvir aquilo. Que incrível. Letra interessante, né? E daí lá vem o sol. E aí eles começam, não, isso é mágico. Realmente. Então acho que a música também com esse conteúdo. Outras vezes a gente pega coisas do passado também, que a gente já tem a memória afetiva, né? Eu vou contar até uma coisa interessante. Uma vez a gente decidiu fazer no asilo um carnaval. E aí nós pegamos só músicas, marchinhas antigas de carnaval e fomos cantar. E daí nós começamos a cantar e teve uma senhora que estava assistindo e ela começou a fazer assim, dar banana pra gente, né? Meu Deus! O que está acontecendo? E brava, começou a ficar com E o enfermeiro veio e disse, olha, não liga para ela tem Alzheimer. E não sei, de vez em quando ela tem essas atitudes. Quando nós acabamos de cantar, ela veio lá e disse assim, essa música, ele estava num carnaval e ele foi embora com ela. E ele quem? O meu marido. E aí o enfermeiro ficou olhando assim, falou, é a história dela, ela é de fato isso. Falei, então... E ela lembra... Ela lembrou, ela teve essa memória, por isso que eu falei que o documentário é seríssimo. Ela teve essa memória por causa da música. Entendeu? Aquele carnaval foi inesquecível, porque a música marcou e o marido foi embora com a outra. E a banana era de ódio mesmo. Essa música não. Que bacana, né? Realmente assim, eu amo música, né? Adoraria poder cantar mais, mas assim, você sente que as pessoas têm essa facilidade para ir atrás, para cantar? Como que é, pelo que você falou, assim, quando você fez esse projeto? Foi um projeto que logo, assim, estourou? Ou você teve que ir atrás das pessoas? Como que é isso? Olha, eu acho que tem esse medo. É um medo muito grande, né? Quem canta, na verdade, está muito exposto e está muito aberto. E as pessoas nem sempre estão preparadas para isso,
É por isso que cantar em grupo talvez amenize um pouco essa questão, né? Você não vê quando alguém vai cantar sozinho, mesmo que seja num karaokê, a pessoa fala assim, nossa, eu tô tremendo, né? Me deu uma batedeira agora, é isso mesmo. Porque essa exposição muito grande, né? Você se doar para o outro. E aí, quando você canta em grupo, você ameniza isso. E como eu falei, tinha idosos que ficavam quietinhos olhando e aos poucos foram se engajando, né? Aí eu vou ensaiar também. Talvez eu não vá na apresentação, isso também acontece, por vergonha, medo, né? E quando experimentam da sensação, daí não deixam nunca mais de ir. Então esse é um fato. Mas as pessoas têm medo de errar, medo de não conseguir. E eu tenho até, assim, eu posso te falar que nem todos vão cantar perfeitamente. Olha o que a gente faz. Tem um ritual, né? A aula de música, aula do canto coral, tem que aquecer a voz, tem que fazer um alongamento, tem que soltar o corpo, né? Isso tudo a gente vai pondo técnica, vai melhorando, tem que hidratar, né? Muita água para cantar. Eles vão aprendendo, melhora. Tem alguns que não conseguirão, de fato, ter aquela afinação precisa. E eu posso dizer, viu, gente, eu também não tenho uma afinação precisa, né? Quem tem ouvido absoluto sabe que eu não sou afinada, mas eu tenho outras coisas como cantora que me completam, não precisa ser 100% afinado. Agora me veio uma pergunta até para mim. Qualquer idade a gente pode começar e tem condição de aperfeiçoar e ficar de uma forma... Ou existe um processo até de envelhecimento nessa região? Não sei se você saberia me responder isso. Então, essa é uma outra questão, né? À medida que o tempo vai passando, principalmente para as mulheres, a gente tem uma alteração na prega vocal por causa dos hormônios, né? Então, quando a gente é mais jovem, que os hormônios estão aí todos em dia, a gente tem uma voz mais aguda. À medida que as mulheres vão envelhecendo, a voz vai ficando também mais grave, né? Aquela voz mais grave. Às vezes um pouco também de cansaço na voz aparece, porque a prega vocal ela também vai perdendo um pouco dessa elasticidade, né? Por isso que o exercício vocal também ele é importante para a gente manter isso em dia. É como um exercício que a gente faz para o corpo, para os outros músculos, né? Então a gente tem que manter essa atividade. A gente tem alguns cantores, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a Bethânia. Você ouve Maria Bethânia cantando, você fala é igual de quando ela começou. Agora, tem outros, a Gal Costa, quando chegou mais aí no final da vida, já teve uma alteração na voz. Que ela tinha uma voz bem aguda. Bem aguda. Né? Então, acho que é essa... Essa questão hormonal, que para nós entra bastante, né? Os homens não têm tanta alteração, mas as mulheres têm mais. Mas isso interfere em afinar mais? Pode interferir um pouco. E aí a gente tem que cantar num tom mais grave, né? Então, a gente não vai ter, por exemplo, idosas cantando muito agudo, né? A não ser que tenham essa técnica vocal em dia. Mas dá para perfeitamente, por isso a gente divide em vozes. As que cantam mais agudo são as sopranos, as contraltos mais grave. E aí dá pra gente... O interessante também é que a gente quase não tem homens lá no meu grupo. Eles são mais tímidos, tem mais medo, né? Tem um pouco mais de resistência. Sim. Né? Olha, eu quero sair daqui cantando, porque você me convenceu e eu espero que a gente convença muitas pessoas ouvindo aqui que se existe nesse momento algum tédio ou alguma preocupação, que use o canto como um remédio, como uma forma de se extravasar, enfim, né? Então, o ditado está correto, né? Quem canta seus males espanta. É isso mesmo. Então a gente tem que seguir assim. Então, acho que você vem a enriquecer muito, né, esse meu podcast, porque você está trazendo um caminho que muitas vezes a gente não para pensar e que realmente pode ajudar muito
a espantar os nossos males. Exato. E os desafios e E as nunca dores é que a vida tarde, tem. viu, Nunca é Marília? tarde. Nunca é tarde. Não, eu tô me convencendo, E já a vou gente encontrar sabe esse hoje como a espaço. qualidade de vida, a expectativa de vida aumentou. Sim. A gente antes falava do L da vida, life, né? Então você nascia, se desenvolvia, se formava, depois você tinha uma estabilização e depois acabou. Né? Aposentou, acabou. Hoje a gente chama de up da vida, é um U. Né? Por quê? É verdade. Porque normalmente na faixa dos 60 a gente começa a se reinventar e tem que se preparar para viver mais uns 30, 40. Ou às vezes, né, eu vou dar o exemplo aqui, meu sogro se foi no ano passado, mas faleceu com 102 anos. Olha. E eu acho que a vitalidade e a longevidade, o segredo estava no violão e na música. Então, é isso mesmo. Então, assim, muito obrigada. Obrigada porque a você. Realmente você trouxe uma luz, uma estrela para esse bem viver que a gente sempre busca. Que obrigada. ótimo. Obrigada a você e a todos vocês. Obrigada.